Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição do Unifev em Pauta, te atualizando das últimas notícias da instituição. O que você já confere a seguir. O nosso primeiro assunto de hoje tem tudo a ver com saúde e nutrição. Nós demos um pulinho na Clínica Escola de Nutrição da Unifev, que fica aqui no Campo Centro, e batemos um papo bem bacana com a Letícia Baruffi, nutricionista e docente do curso de nutrição da Unifev. É que nesta época de pandemia do novo coronavírus, é muito importante cuidar da saúde e, para isso, da alimentação. Até porque, por meio dela, é possível reforçar o sistema imunológico. A gente vê sobre isso a seguir. E o nosso bate-papo agora, então, é com a Letícia Baruffi, que é docente do curso de nutrição daqui da Unifev e também nutricionista, né, Letícia? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Letícia, por participar da nossa entrevista, do nosso programa, viu? Tudo certo. Letícia, bom, nessa época, então, de pandemia, né, durante essa pandemia, quais alimentos são mais indicados para que a gente mantenha a saúde em dia e talvez até a imunidade um pouco mais alta? Os alimentos de hoje, eles não mudaram, né, de antes da pandemia. O que a gente vem redobrando agora são os cuidados maiores, né? Então, eu comer fora de casa já não é tão mais comum, né, por conta do processo aí do fechamento dos comércios, mas também a gente começou a produzir mais em casa. Então, essa produção ficou um pouquinho, às vezes, menos saudável, né, porque agora eu faço coisas mais pesadas, mais cheias de calorias vazias, os doces, né, os bolos, e a gente acaba comendo mais pelo tempo que a gente também está dentro de casa. Mas nada impede da gente, dentro da nossa casa ou trabalhando de alguma forma, melhorar essa alimentação. Então, sempre estar consumindo as frutas, as verduras cruas, né? E algumas cozidas, os legumes também cru, por conta dessa quantidade de fibras que a gente tem, porque o home office ele também trouxe um intestino um pouco mais parado, a gente fica mais sentado. Então, essas fibras, juntamente com esses alimentos crus, principalmente as frutas e as verduras e os legumes, ajudam no funcionamento intestinal. Mas também a gente consumir, né? Refeições mais leves, fracionar essas refeições durante todo o processo do dia, né? E também fazer a atividade física, que é importante, para a gente não ficar parado. E Letícia, adotando uma alimentação assim mais saudável, consequentemente a imunidade também acaba ficando mais forte, né? Nos protegendo aí de alguns, né? Algumas doenças, né? Que podem ser confundidas talvez com o novo coronavírus, com a Covid-19, né? Ou mesmo, né? Sempre importante deixar a imunidade em alta. Isso, então a nossa imunidade ela vai de acordo com também o nosso estado, né? Se a gente está bem, comendo bem, a gente vai estar bem, imunologicamente dizendo. Mas também algumas doenças que eu já tinha antes, agora pela pandemia, meio que ela deu uma descontrolada por essa falta também de cuidados alimentares dentro da minha casa, né, no próprio cotidiano. Mas o que é super importante é a gente manter rotina, né? Manter rotina de alimentação mais saudável, evitar as guloseimas, evitar os doces, as frituras, as carnes gordas, os pães brancos, né, as farinhas brancas, colocar mais o integral, prestar atenção no rótulo nutricional desses produtos, porque primeiramente tem que estar nos ingredientes farinha integral e não farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha branca. Então, evitar esses tipos de alimentos para você ter uma quantidade de fibra, fazer uma rotina alimentar mais organizada e com isso você melhora a sua imunidade e a sua qualidade de vida. Bacana. E a gente sabe que muitas pessoas, né, têm dificuldades em ter essa rotina alimentar mais saudável, né? Até às vezes por conta da correria, né? Quais são as orientações diante disso? Olha, algumas orientações bem simples, deixar tudo organizado. Então foi ao supermercado, comprou as frutas, as verduras, já deixa lavada, já deixa algumas frutas picadas, se caso você vai consumi-las logo, né? Fazer os lanches
E já deixar mais organizado esses lanches também, né? E procurar comer na quantidade que o seu nutricionista indicou para você, né? Então é importante nessa pandemia a busca também no nosso profissional nutricionista para melhorar essa alimentação e aí fazer com que você tenha melhor qualidade de vida. Principalmente nesse momento, né, aproveitando que a gente está falando do nutricionista, do profissional dessa área, principalmente nesse momento que a gente precisa ter uma alimentação mais saudável, né, para deixar a imunidade mais alta, para se proteger também de outras doenças, a gente vê a importância desse profissional, né, e o quanto ele é fundamental para que a pessoa consiga ter uma alimentação regrada, uma coisa mais certinha, porque às vezes por conta a própria pessoa não consegue, né, se organizar. Sim, eu falo para os alunos, eu falo para os pacientes, dieta ela tem dia e hora para terminar. Você ter rotina alimentar, não. Você ter cuidados alimentares, não. Então a gente precisa aprender a comer novamente de forma mais saudável. Não que eu nunca vou comer um bolo, não que eu nunca vou fazer um churrasco e consumir desse churrasco, mas saber o que eu posso comer nesse churrasco, quanto que eu vou comer nesse churrasco. Então a pandemia trouxe muitos ganhos de peso, né? Muitas incertezas, inseguranças, mas também ela trouxe com que a gente aprenda a fazer as coisas dentro da nossa casa. Então tentar fazer desse momento o mais saudável possível também. E aproveitando, Letícia, que a gente tá falando do profissional de nutrição, do nutricionista, para quem deseja ser nutricionista, né, a Unifev tem o curso, tem a graduação que oferece toda a estrutura e também a base necessária, né, para a formação de qualidade desse profissional. Isso, então o curso de nutrição da Unifev já tem 20 anos, está indo para o seu 21º ano agora, e nós estamos aqui para formar profissionais extremamente capacitados. Os nossos estágios voltaram, então nossa clínica está aberta, nós estamos fazendo atendimento ao público de forma gratuita, de segunda a quarta da 1 às 5 é o nosso atendimento, então esperamos que a população nos busque para que melhore a alimentação e as doenças que apareceram, né, durante essa pandemia tenta ser controlada. Letícia, é muito bacana essa oportunidade de estágio que a Unifev oferece para os alunos, né, de ter uma clínica de nutrição dentro da instituição, né, para esses alunos estagiarem e terem esse contato direto com pacientes reais, supervisionados, né, por professores, por nutricionistas. Isso, então o nosso aluno no último ano ele faz o atendimento, tá, aqui na Clínica Escola de Nutrição, daqui da Unifev, que vai ser a mesma forma com um consultório de um nutricionista particular, né? Só que pela supervisão do profissional que fica na retaguarda, vamos dizer assim. Então todo o processo de atendimento, de cálculo dos planos, da formação desse cardápio, da formação das orientações que os nossos alunos entregam, são feitos à base aí da supervisão do nutricionista. Perfeito. E, bom, então, só reforçando, né, a clínica que durante essa época de pandemia, ela tem funcionado, né, tem atendido aí pacientes reais, como a gente disse. Só para a gente reforçar, então, como que tem funcionado esse atendimento aqui na clínica durante esse momento, né, diferente que a gente vive hoje? O paciente que quer ser atendido, né, a pessoa que quer ser atendida, a gente atende desde o bebezinho até o idoso, com qualquer tipo de patologia, tá? Desde a alimentação saudável até uma doença um pouco mais crítica. Então é só vir aqui na clínica, fazer uma triagem ou pelo telefone também dá certo, tá? Aí faz essa triagem, a gente já separa esses casos e esses casos vão sendo agendados. A gente faz a ligação para agendar esses horários aí desses pacientes que têm interesse em passar com o nutricionista. Perfeito, obrigada, Letícia, pela participação, vocês. Viu? E aí, curtiram? Muita informação bacana, né? Se você tiver alguma dúvida e queira entrar em contato com a Unifev ou diretamente com a Clínica Escola de Nutrição da instituição, pode ligar no telefone 17 3405 9999 no ramal 922.
E mais um momento especial produzido pela Unifev foi no dia 3 de março, com a formatura dos alunos do curso de fisioterapia da instituição. O encontro foi online pela plataforma Teams. Todos os profissionais estão agora prontos, preparados para já atuarem como fisioterapeutas no mercado regional e até mesmo nacional. Quem ganhou a laurea acadêmica, uma honra entregue ao aluno que mais se destacou durante todo o curso, foi a graduanda Gabriela Belucci Piovesani. Ela agradeceu a todos pela confiança dos professores, dos colegas de trabalho. A formatura seguiu todos os protocolos, com cada um da sua casa, pela internet, celebrando mais esse momento. Nós desejamos a todos sucesso na carreira e ainda mais conquistas. Então, eu, Oswaldo Gastaldão, reitor do Centro Universitário de Votuporanga, no uso das atribuições legais e de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, representando neste ato o excelentíssimo senhor ministro da Educação, declaro-os graduados em fisioterapia, concedendo-vos o grau e que possam exercer sua profissão, contribuindo com a sociedade de forma digna na busca da união e integração da humanidade e em benefício dos anseios nacionais. Dessa forma, parabenizo a todos vocês, graduandos em fisioterapia, e recebam simbolicamente o abraço, de todos os colaboradores da comunidade acadêmica, de reitoria, diretoria e todos mais. Gostaríamos que esse abraço fosse real, mas lamentavelmente a pandemia nos impede, mas simbolicamente realmente estamos orgulhosos de vocês. Bom, e a gente agora vai para o intervalo, mas fique aí porque daqui a pouco o Unifev em Pauta está de volta com muito mais para você das últimas notícias da instituição. Te espero, até já! Unifev em Pauta já de volta e agora a gente volta a falar da instituição e também a trazer algumas das últimas notícias para você, começando o segundo bloco do programa. E a gente lembra rapidinho aqui porque muita gente ainda tem dúvidas. A TV Unifev passou por melhorias, e mudanças no canal digital. Então, em alguns aparelhos é preciso fazer a atualização para que o sinal seja restabelecido. O processo é bem simples, é só clicar no menu no controle remoto da sua TV mesmo e então na guia canais. E depois, programação automática de canais. Depois disso, o canal 53.1, nosso canal, vai ser sintonizado. E a gente muda de assunto agora para Saúde em Pauta. Quem fala com a gente agora é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde daqui da Unifev. Qual o assunto de hoje, professor? Olá! No último dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E todas as evoluções e conquistas do público feminino também geraram muitas responsabilidades e sobrecargas emocionais. Aliadas à questão da pandemia, do isolamento social e todas as sequelas que essa pandemia está causando no sentido social, econômico, está gerando também sequelas emocionais. E nós queremos agora entender um pouco como fazer um controle e também evitar as sobrecargas emocionais que podem gerar sintomas como ansiedade, depressão, alterações alimentares, o estresse e a insônia. Tudo isso associado pode ser fatores de risco de doenças cardíacas, doenças vasculares, doenças cerebrovasculares e até imunológicas. O controle das emoções, principalmente para o grupo feminino, é fundamental. Todos nós estamos sofrendo um impacto emocional muito grande, mas as mulheres, pela evolução que elas tiveram social, acabaram tendo sobrecargas, o que nós chamamos de tripla jornada de trabalho. As mulheres normalmente, além das conquistas profissionais, também passam a cuidar dos seus lares e das suas famílias, e isso obviamente que gera essa sobrecarga natural. Então segue algumas dicas importantes para que você, mulher, tenha um comportamento emocional mais equilibrado. A primeira delas é saiba dividir as tarefas. Transfira tarefas para os colegas do trabalho, para os membros da sua família, fazendo com que as tarefas do dia a dia divididas sejam menos sobrecarregadas.
Outra dica importante é se alimentar adequadamente. Alimentação balanceada com frutas, legumes, verduras, carnes magras e evitando os alimentos ultraprocessados, aqueles fast foods, que na verdade são alimentos pobres em nutrientes. E nós temos que nos alimentar com alimentação de verdade, alimentação que nos nutre e mantém as nossas células fortalecidas, evitando assim o risco de doenças. Uma outra dica é atividade física regular. Pratique algo que lhe dê prazer, pratique algo que faça com que você tenha uma melhor atividade cardiovascular, respiratória, fortalecendo o sistema imunológico. Obviamente que tome todos os cuidados relacionados à vigilância sanitária e ao controle de contaminações por vírus ou bactérias que possam realmente causar problemas no sentido respiratório, cardiovascular ou até imunológico. Mas esses cuidados são muito bem trabalhados hoje em dia e nós temos que fazer atividade física regular para fortalecermos o nosso organismo. Uma outra dica importante: tenha intervalos nas suas atividades ou profissionais ou domésticas e faça com que o dia seja um dia menos estressante. Tenha uma ótima noite de sono, porque o sono, além de fazer um descanso corporal e mental, também faz com que haja um equilíbrio nutricional do nosso organismo e um equilíbrio imunológico. Uma última dica importante: saiba dizer não. Não faça do seu dia uma sobrecarga de tarefas, ou para agradar pessoas, ou para fazer com que você mesmo tente atingir metas que possam causar muitas sobrecargas a você. Faça um equilíbrio entre as conquistas, as atividades de vida diária e a sua relação com a sua saúde pessoal. Tenha autoconfiança, tenha a organização mental para fazer com que o seu dia seja produtivo e alcance as suas metas desejadas. Um grande abraço e até a próxima! Obrigada, professor Ricardo. E a gente fala agora, trocando de assunto, de língua portuguesa. O docente da Unifev, professor Paulo Ferrarese, traz para a gente a seguir informações importantes e muito úteis. Bem-vindo ao espaço Portuguesão 2. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e queria conversar com você a respeito de algumas questões envolvendo língua portuguesa. O objetivo desse espaço, a médio prazo, é que vocês nos enviem dúvidas para que nós possamos colocar em discussão em relação ao uso da língua portuguesa. Por que do nome O Portuguesão 2? É uma homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele tem um poema que se chama Aula de Português. E no último verso ele diz isso, ele diz: o português são dois. E por acreditar muito nisso é que a gente acabou nomeando o espaço com esse verso do Drummond. Dois por quê? Existe um português que a gente considera português padrão, que é o português que normalmente a gente usa para escrever ou que a gente usa para situações formais. E existe um outro português que é esse coloquial, do dia a dia, né? Que é mais leve, que é mais corriqueiro. E existe uma distância muito grande entre eles. E o espaço que a gente criou aqui é para discutir justamente isso, né? O abismo que existe entre essas duas línguas portuguesas. O intuito aqui não é determinar o que é certo ou errado, pelo contrário, é colocar em discussão questões sobre a língua. E lembrar que hoje o bom falante da língua portuguesa é aquela pessoa que é capaz de transitar entre esses dois universos, tanto o da modalidade padrão quanto o dessa modalidade informal. Quem tem competência para transitar nesses dois âmbitos, certamente hoje é um bom falante da língua portuguesa. Bom, então em termos de dúvidas, em termos de questões, eu queria propor algumas coisas. Acho que a primeira é uma dúvida que todo mundo tem sobre o uso do eu e do mim. Você tem uma caneta aí do lado? Se tiver, são pouquinhas regras, são poucas regras, eu vou te passar. Anota aí. Em final de frase, você vai usar mim, né? Isso no geral, vamos pensar em regras de forma geral, tá? Então você vai dizer assim: esse livro ela trouxe para mim. Para mim. Finalzinho de frase, você vai usar o mim. Se tiver antes de sinal de pontuação, você vai usar mim também. Então eu digo assim: para mim, vírgula, jogar futebol é uma diversão.
Então, antes do sinal de pontuação, normalmente a gente usa o min também. Se a gente for usar antes de verbo no infinitivo, eu já vou te mostrar o que é um verbo no infinitivo. Você vai usar o eu. Então você diz assim, ó, ela trouxe o livro para eu ler. Esse ler é o verbo no infinitivo. Então sempre que tiver um verbo, antes desse verbo, provavelmente nós vamos utilizar um eu. E a última regra é, quando você tiver a preposição entre, né, a expressão entre, normalmente você vai usar o min depois dela. Tá? Então eu digo assim, nunca houve nada entre mim e ti, ou nunca houve nada entre mim e você. Mas quando aparecer esse entre, dificilmente você vai usar um eu na sequência, tá? Sempre o min. Então com essas 4 regrinhas eu acho que não tem erro, acho que você acaba dominando a estrutura de uso do eu e do min. Se você tem um exemplo que não se encaixou nesses e tem dúvida, manda pra gente, né, para que nós possamos discutir essa estrutura em que você tem dúvida, tá bom? Uma segunda coisa que eu queria propor é quanto ao uso da palavra óculos. Pensa nas 2 construções. Se eu dissesse assim para você, perdi meus óculos ou perdi meu óculos, qual você utilizaria? As 2 parecem adequadas, as 2 parecem certas, né? Mas para a língua padrão, para a língua normativa, a palavra óculos, ela é plural. Então ela pede antes dela um termo que também esteja no plural. Então você vai usar meus óculos ou os óculos. Mas você não pode usar uma expressão singular do tipo o ou do tipo meu antes da palavra óculos. Sempre expressões plurais, né, por considerar a palavra óculos já sendo como uma palavra plural. Tudo bem? E a última dica é em relação à palavra beneficente. Você já usou, você já pensou numa festa beneficente, por exemplo? Em geral, as pessoas não prestam muita atenção e falam muito rápido, então sai beneficência ou festa beneficente. Aparece um i a mais aí que não existe. O nome do hospital, minha tia foi para Beneficência Portuguesa. Não, Beneficência Portuguesa. Então são expressões cotidianas que às vezes a gente nem percebe que está usando de maneira inadequada para o português padrão. Lembrando que para o português cotidiano está tudo bem, pode utilizar informalmente, mas para o português padrão é importante utilizar de maneira adequada, tá bem? Quaisquer dúvidas, nós estamos aqui para vocês. Um grande abraço. Muito obrigada, Paulo, pela participação, e a gente aproveita para deixar também o convite para você que está nos assistindo. Tem alguma dúvida de português ou mesmo quer entender melhor algum assunto ou curiosidade que envolve a língua portuguesa? Você pode participar do programa comentando lá na publicação do Unifev em Pauta no Facebook da TV, que é o facebook.com/rádio e TV Unifev. Mande sua dúvida ou sugestão para a gente para que o professor possa respondê-la aqui no programa. E o momento agora é de falarmos da pós-graduação da Unifev. São várias opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento. Esta é a sua chance de se especializar por meio de um ensino de qualidade, que é referência em toda a região. E quem fala pra gente mais sobre a pós da Unifev é a coordenadora do setor da instituição, Edilene Simioli, quem sempre participa aqui com a gente e atualiza as informações sobre esse setor importante da Unifev. Olá, tudo bem? Meu nome é Edilene, sou coordenadora da pós-graduação da Unifev. Estou passando por aqui hoje para falar para vocês que nós temos 4 programas de pós-graduação que ainda estão com matrículas abertas. O primeiro é o de estética, esse já está com a turma confirmada. Nós vamos começar com as aulas no dia 10 de abril. É um programa muito interessante, ele é no formato híbrido, ou seja, uma parte da carga horária é ministrada de forma presencialmente nas nossas instalações, que serão no Campo Centro, e uma parte acontece na modalidade EAD. Um programa super importante, né, que o mercado está muito aquecido para essa área e realmente contratando pessoas com essa expertise, com esse diferencial. Os outros são enfermagem de urgência e emergência, psicanálise e saúde mental. Eles estão com as suas aulas previstas para meados e final de abril, mas ainda estão com as suas inscrições abertas.
Você que ainda não se decidiu o que fazer em 2021, invista em você, qualifique-se. Venha para a pós-graduação da Unifev. Obrigada, Edilene. Lembrando que mais informações você consegue pelo telefone 17 3405 9999 no ramal 904 e também no e-mail pós-comercial@fev.edu.br. E o Unifev em Pauta agora fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo programa, tá? Grande beijo. Tchau, tchau.